Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa próxima aula, ainda dentro de cinemática. A gente hoje fala sobre dois assuntos que estão extremamente conectados. O primeiro deles é o assunto de lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo, também chamado de composição de movimentos, ele junta aí dois movimentos já previamente conhecidos nossos, que são o movimento uniformemente variado e o movimento uniforme. Dentro de um lançamento oblíquo, o que a gente tem uma configuração padrão é essa daqui que está representada para a gente nessa figura. Repara que o caso que eu coloquei aqui para a gente é uma bola que vai ser arremessada obliquamente, ou seja, fazendo um certo ângulo em relação à vertical e à horizontal. Esse ângulo eu chamei aqui de θ em relação à horizontal. Essa bola ela tem inicialmente uma certa velocidade que eu vou representar por V0. V0, então, é a velocidade inicial dessa bola que vai ser arremessada. Agora, galera, é muito difícil, muito complicado fazer a análise do movimento apenas com o V0. É mais fácil, pelo fato de serem dois tipos de movimento acontecendo simultaneamente, um move na horizontal e um move na vertical, é mais fácil que eu pegue esse V0 e decomponha. Coloque-o com uma parte na horizontal e uma parte na vertical, que eu projete as suas componentes horizontal e vertical. Então aqui eu representei a componente horizontal do vetor V0. Vamos lembrar como é que faz isso? Imagina que aqui em cima tem uma lanterna, essa lanterna vai jogar a luz aqui para baixo. Jogando luz aqui para baixo, o vetor V0 vai fazer uma sombra na horizontal. Essa sombra está aqui representada por esse vetor vermelho e ele é o vetor Vx. Mesma coisa, uma lanterna aqui na horizontal, a gente vai ter luz sendo jogada para a esquerda. O vetor V0 vai fazer uma sombra na vertical, que é justamente o vetor V0y. Você pode aí se perguntar por que essa diferença, né? Aqui é V0, aqui é V0y. Beleza, faz sentido. É a parte do V0 feita no eixo vertical, no eixo Y. Agora, por que aqui é Vx e não V0x? A resposta, gente, é porque na horizontal não há aceleração. Se não há aceleração, é movimento uniforme. O movimento é uniforme, ou seja, o módulo é constante. Então, se eu começo com uma certa componente horizontal, Vx, ela vai se manter o tempo inteiro a mesma, diferentemente da componente vertical. Porque existe aqui uma aceleração bastante conhecida nossa chamada gravidade. A gravidade, galera, vai atuar como uma aceleração, fazendo a vertical desempenhar um movimento uniformemente variado. Então, por esse motivo, a componente vertical do V0 recebe o zero sim, V0y. A horizontal não recebe por qual motivo? Porque ela não muda o seu valor. Não faria sentido colocar V0 dando uma denotação como se tivesse com uma velocidade inicial na horizontal, sendo que na verdade essa velocidade nem muda. Tudo bem? Agora, analisando outros pontos mais críticos aqui, um ponto extremamente importante é o ponto máximo, o ponto de altura máxima. A altura é representada pela letra H, porque a altura em inglês é height. Então, H máximo seria o ponto onde há a maior altura atingida por esse corpo. Nesse ponto, muita gente acaba errando, achando que, na verdade, no ponto de altura máxima, a gente vai ter velocidade zero. E isso é errado, isso já foi cobrado de maneira conceitual de vocês. Então, muita atenção, galera, porque no ponto mais alto da trajetória, o que vale zero é apenas o Vy. Subiu, 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 gravidade foi atrapalhando cada vez mais, tirando velocidade desse corpo, até que no ponto mais alto a velocidade vertical ficou nula. Porém, a velocidade horizontal não muda. Não muda, é o tempo inteiro a mesma. Então dizer que a velocidade no ponto mais alto é zero está conceitualmente incompleto. O que está correto, na verdade, é dizer que Vy vale zero no ponto mais alto.
Ou então a velocidade vertical no ponto mais alto é 0. A velocidade no ponto mais alto vale Vx, vale Vx, tá legal? Porque o Vx não deixa de existir. Então, na altura máxima, a velocidade que o corpo tem é apenas a velocidade horizontal Vx. Agora, colocando aqui só um ponto genérico um pouco mais para frente, a bolinha agora já está descendo. Subiu até o máximo que conseguia, continuou andando para a direita o tempo inteiro, porque por inércia ela continua andando para a direita. E aqui nesse pontinho ela tem um valor de Vy que é menor em módulo do que o V0y, porque ainda não chegou de volta ao mesmo nível da horizontal, mas ela tem aqui um valorzinho sim de Vy. O Vy dela é existente, tem valor aí, não vale 0, ele já desceu. E um cuidado que tem que tomar é que aqui está no sentido oposto ao da subida, no caso está descendo. Agora, galera, é bem importante que, já que a gente vai dividir aí os movimentos em horizontal e vertical, que a gente de fato divida os vetores. Então, para isso, eu preciso ser capaz de escrever o Vx e o Vy em função da sua componente original, que é, na verdade, componente não, a soma dos dois, que é o V0. O V0 é a mãe do vetor Vx e do vetor V0y. Então, eu preciso escrever esses dois vetores com relação ao seu vetor origem. Então, como é que fica isso aqui? Se vocês repararem, o V0 está aqui em relação ao Vx, sendo o Vx o cateto adjacente ao V0. Se o Vx é o cateto adjacente ao V0, não, desculpa, ao θ, se Vx é o cateto adjacente ao θ, então significa dizer que Vx é a componente do V0 vezes cosseno de θ. Em contrapartida, né, oposto ao θ, não adjacente ao θ, está o V0y. Então, V0y é o V0 vezes o seno de θ. Dessa forma aqui a gente consegue dividir aí os movimentos em mu e move. Mu na horizontal e move na vertical. E aí, por fim, a última observação a ser dita antes da gente ver como é que isso aparece na prática, né? O que eu faço nas questões, como é que eu mudo as coisas. Não precisa mudar nada, tá? É só fazer igualzinho, a gente vai ver isso na questão 22. O último comentário é: o A aqui representado é o alcance, é o quão longe horizontalmente essa bolinha vai. O que é importante analisar com relação ao alcance é o seguinte: se daqui até o momento em que volta, o ponto na vertical é o mesmo, é a origem aqui da vertical, se o ponto aqui, se o plano é o mesmo, significa dizer então que na subida percorreu um tempo t. Na descida percorreu o mesmo tempo t, porque a gravidade é a mesma, as velocidades são as mesmas, enfim, é tudo igual com relação à subida e à descida. Então o tempo de subida é igual ao tempo de descida, mas o alcance vai levar em consideração a soma das duas, o tempo de subida mais o tempo de descida. Então aqui, subida t, descida o mesmo t, o alcance vai vir através de ΔS igual a Vt, onde V vai multiplicar 2t, o t da subida e o t da descida. T mais t, 2t. E quem é o V que entra aqui no A igual a V vezes ΔT? O V que entra aqui é o Vx. É claro, né? Na horizontal, quem empurra a bolinha, nesse caso, para a direita, é o Vx. O Vy não faz nada com relação à movimentação horizontal. Então, para o alcance, ficaria ΔS igual a V vezes ΔT. Então, A, o alcance, é o Vx vezes o tempo de subida mais o tempo de descida, que é 2 tempos, ou seja, o tempo de subida e de descida. Para ficar mais claro, vamos pegar aí a questão número 22 da nossa apostila. Vou pegar aqui, ó, questão número 22, que está na página de número 295. Não sei se a minha versão é a mesma de vocês, mas está aqui na 295. Olha lá. Um projétil é lançado obliquamente a partir de um solo plano e horizontal, com uma velocidade que forma com a horizontal um ângulo alfa e atinge a altura máxima de 8,45 metros. Sabendo
que no ponto mais alto da trajetória a velocidade escalar do projétil é 9 metros por segundo, pode-se afirmar que o alcance horizontal do projétil, do lançamento é, e aí deu que gravidade vale 10 e desprezar a resistência do ar. Olha aí, a pergunta do problema é justamente o alcance. Então vamos lá, vamos resolver essa questão aí, galera. Vou tirar aqui para não ficar muito estourado. Bom, você não precisa fazer mudanças absurdas, não precisa. É só você ter consciência de que você vai precisar dividir o movimento. Como é que você faz isso? Primeiro de tudo, você tem que analisar que o problema disse que ele sobe até uma altura máxima de 8,45. Ou seja, esse H aqui, ó, vale 8,45. E ele disse que nessa altura máxima ele tem velocidade de 9 metros por segundo. Olha só. No ponto mais alto ele tem velocidade de 9 metros por segundo. Quem é que vale 9 então, gente? Quem vale 9 é justamente o Vx. Olha só, um dado que se você entende como é que funciona um lançamento oblíquo, você já tem de cara. O Vx vale 9, porque o cara falou que no ponto mais alto a velocidade do corpo vale 9. Então o Vx vale 9. Tudo bem? Então aí, um dado que a gente tem é que o Vx vale 9 metros por segundo. Maravilha. Então, Vx vale 9 metros por segundo, já é algo que a gente sabe. Agora, galera, 8,45 metros é aqui na altura máxima. Você pode usar a subida para poder descobrir o que você quer? Pode. Pode sim, claro. Mas é muito mais fácil usar a descida a seu favor. Por qual motivo? Porque quando a gente olha para a vertical, na subida a gente tem uma bola que é lançada para cima. Isso é um lançamento vertical para cima. Agora, quando você olha a descida, verticalmente falando, V0 vale 0. Verticalmente falando, V0 vale 0. Ou seja, a velocidade vertical inicial, no início da descida, é 0. O nome desse movimento, galera, é queda livre. Queda livre. Eu lembro que eu já comentei com vocês uma vez que a única maquiagem que eu acho relevante para lançamentos é quando a gente transforma a equação de S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Isso daqui eu acho relevante vocês gravarem a maquiagem disso. Porque se você admite que o corpo está partindo da origem, se é uma queda livre, V0 igual a 0, S vai ser o seu deslocamento vertical. Seu deslocamento vertical é a altura. A aceleração que você vai ter é a gravidade. GT ao quadrado sobre 2 é uma fórmula que eu julgo relevante de vocês terem aí na cabeça de vocês, tá bom? Por que eu julgo relevante isso? Porque na queda livre, eu vou anotar isso, na queda livre, H é igual a GT ao quadrado sobre 2. Então, galera, se H é igual a GT ao quadrado sobre 2 na queda livre funciona, pensa que o 8,45 metros de altura que ele tem aqui, ó, esses 8,45 metros, eles são, na verdade, o que ele vai cair aqui. Então, 8,45 metros que ele vai cair, opa, se eu jogar aqui, então eu vou ter 8,45 é o meu H. Olhando para a descida, tá bom? Para descida. G vale 10. T, não sei, ao quadrado sobre 2. 10, melhor, né? 2 vezes 8,45 vai dar 16,90, não é isso? 16,90. Isso é igual a 10 t quadrado. Esse t quadrado aqui, então, ó, vai ficar 196, 169, quer dizer,
169 sobre 100. 169 sobre 100, né? Que eu multipliquei aqui por 10 também, porque 169 tem raiz exata. E o 100 também. Então o T, 169, raiz disso é 13, raiz do 100 é 10, então 13 por 10, 1,3 segundos. O que isso daqui significa, gente? Significa que durante 1,3 segundos o corpo ficou caindo. Quanto tempo ele ficou subindo? 1,3 também. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então isso daqui é o tempo de descida. E o tempo de descida é igual ao tempo de subida, é claro. É o mesmo tempo. É a mesma altura, mesmo plano. Ele sai de um plano e volta para o mesmo plano depois. Então, é o mesmo tempo aqui. Galera, se o tempo de descida é igual ao tempo de subida e isso daqui vale 1,3, quanto que é o tempo de voo da bolinha? O tempo de voo vai ser, então, 1,3 mais 1,3, 2,6 segundos. Por que isso daqui é tão relevante para a gente? Porque sabendo isso daqui, a gente pode pensar que ela fica 2,6 segundos andando na horizontal. 2,6 segundos andando na horizontal, ora, na horizontal é mu, movimento uniforme, V, igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade na horizontal é o Vx, que a gente sabe lá do início da nossa interpretação do problema que vale 9. Então 9. ΔS é o que eu quero saber, o alcance horizontal. E ΔT, acabamos de descobrir que vale 2,6. Isso aqui, meus amigos, vai dar um alcance pra gente. 9 vezes 6, 54. Foi 5. 2 vezes 9, 18. Mais 5, 23. 23,4 metros. 23,4 metros é o nosso alcance aqui desse corpo. Ah, mas quanto vale o alfa? Não importa, não precisa descobrir, não. Quanto vale o V0Y? Não importa, não precisa descobrir, não. Quanto vale o V0? Não importa, não precisa descobrir. Tá bom? Não precisa descobrir. Muitas vezes vocês não vão precisar fazer tudo o que vocês acham que precisa, tá? Basta vocês começarem a criar prática de qual é o melhor caminho a seguir. Show de bola? Então, nossa resposta, 23,4. E agora, só falta a gente ver uma partezinha bem rapidinha que é o lançamento horizontal. Fica aí pra gente ver.